No bloco anterior, nós analisamos Jesus como profeta. Neste bloco, nós vamos analisar Jesus, o ofício de Jesus como sacerdote. O sacerdócio de Jesus é a expressão do acesso de Deus aos seres humanos e o caminho dos seres humanos para aproximar-se de Deus. Essa questão do caminho para chegar até Deus, para se aproximar de Deus, permeia todas as religiões. Todas as religiões buscam dar uma resposta para esta questão de como chegar até Deus, e as religiões vão produzir ensinamentos, filosofias e rituais para poder se aproximar de Deus, enquanto que a revelação que nós temos nos evangelhos é que Jesus Cristo é a própria forma como Deus se aproximou de nós. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus que se revela para os homens. E Jesus se apresenta como sendo este caminho, ou o único caminho pelo qual nós podemos chegar até Deus. Ele se torna o mediador completo, o mediador verdadeiro. Jesus é apresentado como o sacerdote perfeito porque a sua mediação não é representativa, mas real. Ele é o sacerdote e o sacrifício. Enquanto que no Antigo Testamento isso pode ser exemplificado, né, com a ação, o ofício do sacerdote no Antigo Testamento, em que o sacerdote ele apresentava as ofertas diante da divindade, diante de Deus, em sacrifício, representando aquele animal que era ofertado, representando aquele que estava apresentando a oferta. Então, o animal tinha uma figura representativa, como também o sacerdote, ele era um representante da humanidade. O diferencial de Jesus Cristo na sua ação sacerdotal é que não somente ele apresenta a vítima para ser sacrificada, como ele mesmo é a própria vítima. Ele mesmo é aquele que vai ser sacrificado. Por isso, o seu sacrifício não é representativo, no sentido de que é apenas uma figura do que deveria ser. Ou seja, o homem que deveria pagar pelos seus pecados é representado por um animal sem defeitos, no qual representa esta vítima pura, que, de certa forma, toma o lugar daquele que está apresentando o sacrifício. Porque Jesus Cristo, ele é a própria vítima, ou seja, a própria humanidade que é apresentada em sacrifício, a humanidade do ponto de vista real, aquele que é o novo Adão, aquele que é totalmente sem pecado, que se apresenta diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o sacrifício de Cristo e o seu sacerdócio, eles não são apenas meras representações, mas é uma ação real que se faz diante de Deus e que nos dá a certeza da salvação e do perdão dos pecados, justamente porque esta representação é real. E a mediação salvadora de Cristo, ela nesse sentido não é ineficaz como aqueles rituais. Ela é uma mediação eficaz, porque ela não é mera sombra, como nos diz o texto de Hebreus, a respeito dos rituais do Velho Testamento. Ela é algo verdadeiro, real e eficaz. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele nos traz
a verdadeira salvação e a verdadeira libertação dos pecados, e isto acontece de uma vez para sempre, não precisa ser repetida. Ou seja, o sacrifício de Cristo tem uma eficácia eterna, não é algo que precisa ser feito toda vez que nós cometemos alguma falha ou que nós cometemos algum pecado. E outro aspecto importante de pensarmos a respeito do sacerdócio de Cristo é que a sua ação salvífica se apresenta como Jesus sendo o Salvador naquilo que é interior e não na exterioridade. Explico. O próprio Jesus Cristo mesmo denuncia a respeito dessa questão da exterioridade, da espiritualidade, quando ele faz a crítica dos fariseus que vão em praça pública para se mostrar para todos os outros de que eles são homens religiosos, de que eles são homens santos, orando em praça pública para serem vistos e ouvidos por todos os homens. Não é isso que Jesus Cristo faz. Ele não modifica o exterior humano, ele modifica o interior humano. Ou seja, não é aquela ação do homem que se levanta no domingo e vai até a igreja para realizar o seu culto de uma forma exterior. É algo que já acontece no seu interior. Se ele está indo na igreja no domingo, não é para cumprir um ritual, mas é por causa justamente de que Deus já atuou na sua vida e já o transformou na sua vida interior. Certamente todos nós lembramos de como muitas vezes éramos obrigados a irmos à igreja quando éramos crianças. Queríamos ficar na cama dormindo, mas os nossos pais nos acordavam e nos levavam para a igreja. Mas quando Cristo transformou as nossas vidas, isso tudo mudou. Não precisa ninguém mais nos acordar, não precisa mais ninguém nos obrigar a ir. E essa é uma das coisas maravilhosas que acontece quando nós estamos num estado de liberdade. Ninguém precisa nos obrigar a estarmos na presença de Deus, a cultuarmos a Deus e termos comunhão com Deus. Isso não é algo que nos é imposto, como muitas vezes já se tentou na história da humanidade, mas é algo que nasce de dentro dos nossos corações, porque o Cristo, sacerdote, mediador, salvador, ele fez uma ação eficaz que transforma o nosso interior e que nós não precisamos provar para ninguém aquilo que está dentro do nosso coração, pois nós sabemos aquilo que Deus fez dentro de nós. E o sacerdócio de Cristo e o seu sacrifício é resultado de sua fidelidade e comunhão com Deus e de sua misericórdia para com todos os seres humanos. Ou seja, a sua ação sacerdotal mediadora é eficaz porque ele faz parte da Trindade, ou seja, ele faz parte dessa comunhão divina que nos é revelada através da Sagrada Escritura. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele faz parte desta Trindade maravilhosa. Mas, por outro lado, ele é humano e confraterno conosco, sabe das nossas dores, sabe daquilo que nós somos. Como dissemos na aula passada, ele é chamado Filho de Deus, porque ele é reconhecida a sua divindade, mas ele também é o Filho do homem, porque nele está presente a sua humanidade. E este homem, Deus, homem e Deus, que se apresenta e que se revela em Jesus Cristo, é o nosso suficiente Salvador, é o nosso mediador, aquele que intercede por nós, aquele que está conosco, aquele que sabe das nossas dores, que sabe dos nossos sofrimentos e, por outro lado, se apresenta com uma dignidade que nós não podemos nos apresentar e nos representa diante de Deus e também intercede por nós em todo momento.
Assim, a ação sacerdotal e mediadora de Jesus Cristo, ela se torna uma ação eficaz. Por isso nós podemos declarar que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador.